Fala galera, Gabriel aqui de novo, tudo bem com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Bom, gente, vamos aqui então pegar e fazer uma demonstração aqui do que seria o grid, vamos praticar isso e ver como funciona, aprender alguns elementos, algumas manhas ali e ver como funciona esse layout grid, como fica na prática, beleza? Bom, vamos lá. Então, eu tenho aqui meu VS Code aberto, o navegador aberto, né, que eu vou usar o Live Server para a gente ver o que está acontecendo, beleza? Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui é chegar aqui no meu. Aqui é melhor que eu fique embaixo, né? Live coding, assim. Não é live coding, né? Em aulas de mão na massa é melhor que eu fique embaixo, né? Então aqui eu vou fazer uma nova pasta. Essa minha nova pasta vai ser. Vai ter o nome de grid, tá? Ué? Ah, pegou agora. Aí, pegou o grid, tá? E eu vou arrastar para o meu VS Code. Olha que show de bola, né? Aí beleza, arrastei para o meu VS Code aqui. Vou ajustar ele para pegar o tamanho que tiver disponível. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um new file, claro, que vai ser o meu. Vou criar aqui mesmo, é melhor, né? Vou criar o index.html, tá? E já vou criar aqui um style CSS, tá? Clássico, né? É só isso que a gente está mexendo por enquanto, então é isso que a gente precisa. Beleza? Então criei os dois aqui. Vamos começar pelo nosso HTML. Então vamos lá, aqui vocês já estão craques, imagino, né? Então doctype, HTML, aí a gente especifica o HTML, aí aqui eu vou colocar a linguagem, opa, esse é o meu PTBR, beleza? Bom, aí a gente vem com o head, a gente vai colocar as informações importantes para a página, né, os metadados. Então aqui vamos colocar nosso meta, charset, e claro o TF-8. Opa, coloquei antes da aspa aqui, o TF-8, legal. Aqui eu vou colocar outro meta. Hum, bom, aqui eu vou colocar aquela viewport, tá? Como a gente vai criar um grid? A ideia do grid é ter essa responsabilidade legal e tal. Na verdade, a gente vai usar os dois aqui, tá? Um pouquinho do que a gente viu nas aulas de Flexbox, um pouquinho que a gente viu de grid. Vamos fazer um negócio que seja bem responsivo, bem legal. Então aqui a gente vai usar o nosso, que eu já ensinei para vocês, né? Viewport com content, width igual device traço width, legal? E aí eu tenho initial scale igual 1.0. E aí eu fecho minha tag. Beleza? Deixa eu ver se tá tudo certo, né? Porque agora não tem vocês pra falar pra mim, Gabriel, tá errado aí, ó. Tá errado esse daí. É sempre bom, gente. Eu sempre cometo esses vacilos de colocar traço em vez de igual, essas coisas, e aí no fim as coisas não funcionam, eu fico lá e meu Deus, que não tá funcionando. Gente, na verdade, isso é a vida do programador, gente. Assim, a maioria dos bugs são feitos por erros ridículos, assim. Não são erros tipo, muito complexo e tal. Esses muito complexos aí são tipo 1% dos bugs que dá. Agora, a maioria dos bugs que se dão são erros bobos desse tipo, que nem eu faço aqui, que é muito comum no dia a dia. E acontece, a gente vive com eles, e é até bom, né? Porque quando o negócio não está funcionando, a gente tem certeza que é alguma coisa boba que a gente esqueceu. E não é culpa, assim, de uma implementação errada e tudo mais. Beleza, então aqui eu estou referenciando o meu CSS, beleza? Então, beleza, eu coloquei meu meta com o viewport, referenciei já meu CSS, tá? E vamos dar um title aqui, que eu vou chamar de grid, exclamação. Beleza, porque sim, gente. Eu vou abrir aqui com o Live Server, né, para essa tela não ficar mostrando as páginas que eu acessei recentemente, né? O mais acesso, né? Beleza. Então aqui tudo que a gente tem é só isso aqui escrito grid. Não tem nada demais, certo? Bom, e aí agora que vem a cereja do bolo aqui. Em vamos de body.
Então aqui, gente, de novo, como eu quero, é, eu, eu vou mesclar, eu acho. Eu vou criar um container genérico. Bom, eu vou tentar fazer um negócio semi-semântico aqui, tá, gente? Então eu vou criar uma class, vou chamar ela de, chama ela de main. Que daí seria. Tô pensando aqui se eu faço tudo semântico ou não, e se esse negócio daria certo no que eu quero fazer. É... Pera aí, gente. É como se fosse uma live, só que em vez de ter um negócio pronto, eu tô meio que pensando aqui um pouco na hora. Ah, não seria a main. Vamos lá, eu vou chamar isso aqui de ah, grid container, tá? Eu vou seguir com o plano inicial, gente, porque daí eu não sei se eu teria implicações que fariam o negócio não ser didático para vocês, tá? Mas eu estou usando aqui o negócio assim, porque vai ser um container, então ele pode ser qualquer coisa que vocês queiram, para qualquer propósito, tá? Não tem, como eu disse, é muito mais fácil você fazer um HTML semântico quando você sabe para que é, você tem um propósito. Quando você está criando um negócio puramente experimental, só para testar propriedades, você não tem muito um propósito, assim, eu não sei dizer se isso aqui é um article, não sei dizer se é o main, se é o principal conteúdo ou não. Eu só estou testando containers soltos numa página e tentando colocá-los onde eu quero. Então, por isso que eu vou usar div, tá? Eu vou usar alguns elementos semânticos agora, tá? Só para posicionar, porque eu lembro, por exemplo, que eu falei do aside lá no Wikipedia, né? E aí ele não ficava diretamente do lado, embora ele tenha o nome aside. Eu vou mostrar como a gente faz isso agora, tá? Com o grid layout. Mas enfim, tá? É por isso que eu vou usar aqui o div. Bom, aqui eu vou usar o header, né? Que vai ser o header dessa minha uh, sessão, né? E eu estou realmente pensando que essa div poderia ser a main, né? Hum, tá, mas enfim, vou seguir com o plano. Esse header vai ser um header. Aí eu vou ter um section que eu vou chamar. Opa! Que vai ter um parágrafo, que vai ter o conteúdo, beleza? E aí eu vou ter um aside. E dentro desse aside eu vou ter um parágrafo, que vai ser minha sidebar, tá? O aside eu posso usar para fazer sidebar, eu posso usar para fazer aquelas coisas alheias ao conteúdo, mas que não alheias, né? Relacionadas ao conteúdo, mas que não são o centro do conteúdo, tá? Tem várias utilidades. Aí embaixo aqui eu vou usar um footer. E aí nesse footer eu vou colocar uh, uma div class. Que como eu estou pensando em grid, eu vou tentar fazer um grid legal aqui. Então eu vou chamar de caixa 1. E aí eu vou fechar esse cara aqui. Aí eu vou colocar um parágrafo. E vou dizer que esse aqui é o caixa 1. Tá? Vai ser minha caixa 1, caixa 2, caixa 3. Isso que eu estou pensando. Colocar três caixinhas ali no final. Tá? Aí aqui eu vou dar um Alt Shift para baixo. Já sabem essa manha, né? Imagino que já. Então aqui a gente tem caixa 2. Caixa 2 é ruim, né? Caixa 3. Beleza. Então a gente tem aqui o caixa 2, caixa 3. E é isso, gente. Vou salvar aqui para a gente ver como é que ficou. É isso, ó. Header, conteúdo, sidebar, caixa 1, caixa 2, caixa 3. Aí fecha o footer, fecha a div, fecha a body, fecha HTML. E é só isso, gente. Isso aqui vai virar um layout ultra responsivo e super da hora usando grid. Beleza? Então a gente vai aqui no nosso style, né? Vamos dar o. Ah, vamos dar uma estilização aqui no body e parágrafo. Beleza.
Então vou dar um padding de 0. Vou dar um margin de 0. Um font size. Vou dar aquele 1.5, hein? Font style. Vou dizer que é itálico, tá? Color. Eu vou usar um dark gray, talvez. Um cinzinha mais... Ó, Jean Grey, achei legal. Vamos usar o Jean Grey aqui. Parece que é a Jean Grey do X-Men. Esse pai é por causa disso mesmo que chama isso. Vale pesquisar depois. Eu vou dar um teste align center. Beleza, lá. Já dei um estilozinho aqui, né? Tirei a margem, centralizei esses textos, ó. Ficou aqui mais leve, mais bonitinho de se ver. Ok. Depois disso eu vou estilizar minha classe que eu coloquei lá, né? Eu chamei ela de meu grid container, correto? É meu grid container. Ok, grid container. Ó, gente, os métodos que eu estou usando, o CSS, não ligam muito para isso. Prestem mais atenção no que cada coisa vai fazer, tá? Isso daqui é elementar, né? Vocês fazem como vocês quiserem. Aí agora a parte do grid container, que aí a gente vai começar a ver coisas legais, tá? Uma coisa que eu vou fazer é dizer que a largura desse cara é 80%, tá? Para sempre ter uma margem de respiro em relação às bordas da tela, né? Vamos supor que a tela seja menor, tal, sempre vai ter ali 20%, 10 de cada lado, né? Mais ou menos, né? Não, mais ou menos não, exatamente 10% de cada lado, assim, né? Para ter um respiro, tá? Vou dar um margin de 0 alto. Opa, agora sim vem a parte que eu falei que é importante. O meu display vai ser grid. Ó, o que acontece se eu salvar isso aqui? Nada, porque eu não defini nada. Só é um grid, mas eu não defini nada. Agora que as coisas vão começar a acontecer. Então, ó, eu vou usar o grid template columns, né? Lembra que eu falei que tem as colunas e tal? O template é tipo, é tipo padrão, tem uma palavra mais exata. Um template é um rascunho, um padrão, ah, pensa como isso, rascunho, padrão e tudo mais. Então, é, aqui eu consigo definir. Lembra que eu posso usar o fraction, né? Se eu usar fraction, ele vai separar para mim. Mas eu posso usar também porcentagens. Vamos supor se eu uso aqui 75% e 25%. Então ele vai pegar a primeira coluna vai ter 75%, a segunda vai ter 25%, né? Ó, olha que legal. Já ficou aqui, ó. Essa coluna aqui tem 75 e essa aqui tem 25. Legal, né? E vocês lembram que a gente usou lá o nosso HTML Outliner? Olha que legal. Aqui dá para entender porque um ficou com 75 e o outro ficou com 25. Ó, todas essas seções aqui do section aside ficou com 25%. Essa parte aqui que está de cima, que é o header e o sidebar, ficaram com 75. Correto? Então, beleza. Eu não lembro se era exatamente isso. O conteúdo ficou de cá. O header e a sidebar ficaram de cá porque o header, né, é o cabeçalho da página, né? E o sidebar porque ele é o cara que fica no side, né, do conteúdo, a side do conteúdo. Então é por isso que isso aconteceu, tá? Então ele separou em duas colunas e aqui ficou 75, aqui 25. A gente poderia também usar o fraction, né? Eu posso dizer também que esse aqui é um FR e um FR. Ah lá, aí fica duas colunas iguais, né? Essa daqui e os conteúdos centralizados nessa coluna. Repara que agora, quando eu dei esse Text Align Center no P, ele está centralizando como item do grid, tá? Então é por isso que ele fica centralizado, apesar de eu mudar esse cara aqui. Se eu colocar tipo aqui um FR, 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 eu vou ter três colunas, tá? Aí o sidebar fica de lá. Aí isso aqui é mais parecido com o que está no Wikipedia, por exemplo, né? O sidebar daqui, tá? Então eu posso usar essas coisas, né? E eu posso fazer 75, 25% de outra forma. Eu posso dizer que um é 3FR e o outro é 1FR.
Aí, ó, fica igualzinho. Por que fica igualzinho? Porque você imagina que eu penso 4, né? 75% é 3 quartos. Então, se eu falo 3 fraction, ele vai pegar 3 partes disso. Aí, quantas partes que falta para dar 100%? Uma. Eu tenho 4 partes, 100%, tá? Então, eu posso usar dessa forma também para representar 75, 25%. Para vocês não disserem que eu estou mentindo, vamos lá, vou dar um 75 aqui por cento, 25 aqui por cento. Salvei, não mudou nada. Vou até atualizar aqui para tirar tempo. Ó, mudou nada, tá? Então é exatamente a mesma coisa. Eu posso usar em termos de fração ou em termos de porcentagem, tá? Eu vou usar fração porque a gente viu na aula e é legal, tá? Então beleza, então 3 fraction e 1 fraction. Aí agora eu vou dar o grid template rows, né? Então eu vou dar o template, né, o padrão que serão as minhas colunas, tá? E aí eu vou estabelecer uma altura para elas, porque aqui está tudo meio colado, né? Para a gente poder visualizar melhor esses caras, né? Então eu vou dizer que o template das rows vai ser 100 pixels. Então eu estou dizendo que a primeira linha vai ter 100 pixels de altura, a segunda linha vai ter 400 pixels de altura e a terceira linha vai ter 150 pixels de altura. Olha só o que vai acontecer. Legal. Então, ó, a gente já tem separado aqui cada conteúdo, né, no seu quadrado, né? Ah, por que, que esse caixão, caixa 2 e caixa 3 estão tudo junto? Porque eles estão tudo no footer, tá? Ele está considerando isso aqui como footer, tá? Mas aí cada um está dentro da sua caixinha com o seu tamanho, beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai especificar aqui para ele estilizar direito, né? Ah, o grid template áreas. Só deixa eu ver uma coisa. Ah, legal. Agora a gente vai usar um negócio legal para criação de grid, que a gente consegue meio que definir as áreas, né? E aí a gente consegue referi-las depois, tá? E aqui a gente meio que cria, tá? Então, aqui, eu vou criar o grid template área, né? Aí eu vou chamar o header. Uh, não sei, eu vou chamar o header, tá? Uh, opa, deixa eu voltar aqui, dar uma tabulação. Então eu tenho o header, aí eu vou ter eu crio uma section, né, que é a minha barra lateral, né? Então eu vou colocar section sidebar e aqui eu vou colocar footer, que é meu footer, tá? Então aqui basicamente a gente define o que é o elemento e o nome para ele, tá? Aqui é uma section que é a sidebar e o footer que é meu footer, né? Que é meu rodapé, beleza? Então deixa eu só voltar essa vírgula para cá. Legal. E aí eu vou colocar um cara aqui que é o border traço collapse, tá? O que é lá? Select a table bottom model. Então, tipo, ele pega um modelo de borda dessa tabela, né? Que o grid é como se fosse uma tabela, né? Já falei que cruza assim. Então, se eu coloco border collapse, eu estou dizendo que essa tabela não tem bordas, né? Deixa eu só. Aí, salvei, nada aconteceu ainda, né? Deixa eu atualizar, só para garantir. Beleza, nada aconteceu. E aí que agora a gente começa a estilizar esses caras e dizer que região do nosso container que eles estão. E a gente consegue utilizar essa região de forma livre, né? A gente consegue colocar cores para cada região, a gente consegue especificar cada quadradinho, né? É dessa forma, a gente consegue identificá-lo, né? Então, ó, vamos começar pelo header, né? Então eu tenho o header. Aí aqui no header eu tenho minha grid area. E aí minha grid area eu coloquei ali que é o header, né? Então eu chamo só coloco o header aqui, tá? E aí eu posso especificar para ela um background color. Vamos dizer que o background color desse cara aqui, vou pegar uma das cores daqui mesmo. Tem que ser uma cor legal, bonita, né? Vou colocar esse Dodger Blue aqui. Opa! Olha lá, ele pegou o header e colocou uma cor só nele. E olha, a única coisa que eu coloquei aqui foi o grid area, né? Eu especifiquei que é meu header, grid area, header, tá?
Então essa área que tem 100 pixels de tamanho, esse daqui que tem 100 pixels, quer ver? Eu vou provar que eu estou mexendo só com esse cara aqui, né? Porque eu criei o template das rows, né? Vamos mudar para 1000 aqui. Opa, ficou gigante, né? Então, ó, eu estou mexendo só com ele. E eu já identifiquei, porque eu não dei três áreas aqui, ó, 100, 450, 150, e aí eu coloquei três aqui, ó. Eu estou me referindo a esses três, tá? Então, esse é o de 100, esse é o de 450, esse é o de 150, tá bom? É uma forma de a gente conseguir referir a cada área do nosso grid, tá? Agora vamos partir para section, então vamos dar uma cor para ela também. Então vamos lá, section. Aí aqui eu vou também pegar a grid área, né? Aí minha grid área vai ser a section. Beleza? E aí eu posso colocar, posso colocar uma cor, né? Vamos lá, background color. Vamos pegar uma outra cor, mas eu vou pegar esse aquamarine aqui. Pronto, eu tenho meu aquamarine. Repara que ele é maior, né? Então ele também tem 450 pixels de altura, né? Aí vamos pegar agora o meu footer. Fazer a mesma coisa. Aí eu vou dar um grid área. Aqui eu vou dizer que é meu footer, né? O display. Como eu quero? Lembra que eu falei que eu quero que seja três caixinhas separadas? Então, dentro desse container que tem esses três elementos, eu vou dar um display flex. Ele vai ser um container flex. Por que eu posso fazer isso? Porque ele é unilateral. Ele não vai atrapalhar meu grid. Ele vai existir só dentro desse container, como um display flex, tá? E olha lá, ó, já mudou. Já ficou caixa 1, 2, 3, um do lado do outro. Então o que eu posso fazer? Eu quero dar um space evenly, né? Então eu vou dar um justify content space evenly. Pronto. Olha que legal. Já está separadinho aqui bonitinho dentro dessa grid área que eu criei aqui no final, que é a minha área do footer, que tem 150 de altura. Perfeito? Agora, como aqui eu considerei que é um container com flex, né? Se eu quiser colorir cada um desse cara, eu vou ter que pegar eles, né? Por eles mesmos, né? Então, por isso que aqui eu dei esse caixa 1, caixa 2, caixa 3, tá? Porque daí eu consigo pegar cada um deles e customizar. Porque eu também dei o justificar, eles viraram itens de um Flexbox, né? Então eu consigo customizá-los separadamente, tá? Mas acho que antes do footer a gente esqueceu de dar uma corzinha para a side, né? Então vamos aqui no side, meu grid area nele aqui. Como é que eu chamei ele? Uh, na verdade, eu não vou precisar fazer isso, né? Uh, Na verdade, assim, é o aside, né? Eu pego ele, e aí eu não preciso colocar o section, eu coloco que é o sidebar, né? Porque ele é de fato o sidebar, né? E ele tá aqui junto com esse cara aqui. Então aí eu posso colocar um background color. Vou colocar, sei lá, isso aqui. Opa, olha que legal. Pegou exatamente esse cara aqui, né? Uh, Deixa eu ver. Aqui tem um header, section, sidebar, footer. Tá. Tá, porque eu coloquei que o section e o sidebar são esses caras de 450, o que confere, né? Eu tenho 450 de altura, né? E aí meu section, que é o conteúdo, e o sidebar compartilham esse espaço, né? Enquanto o header só é para o header, o footer só é para o footer. E aqui eu tenho o section e o headbar, por isso que eu coloquei palavras diferentes, tá? Que são minhas áreas. E aí por isso que eu consigo customizar tanto o conteúdo quanto o sidebar. E olha que legal, já está ficando bonitinho o nosso site, né? Ainda não deve ser muito responsivo, mas já é porque eu estou usando Grid e Flexbox, tá? Mas assim, ele não muda a view caso eu mude o dispositivo, né? Eu não consigo fazer, por exemplo, se o dispositivo for muito pequeno, não faz sentido uma sidebar. Faz sentido ele ficar, sei lá, no topo, faz sentido ele ficar embaixo. A gente consegue fazer isso, tá? Mas agora vamos lá customizar então
cada uma das minhas caixas, né? Então eu posso colocar ponto caixa 1, com vírgula, ponto caixa 2, vírgula, ponto caixa 3. E aí eu vou dizer que cada um vai ter uma largura de 25%, só porque vai ficar bonitinho. E vocês verem algum espaçamento entre eles, né? Eu vou dar um background color de, vamos ver outra cor mais clarinha que nem a gente está usando. Que seja diferente. Vamos ver. Aqui, ó, Indian Red. Vamos ver como é que fica esse cara. Não ficou muito bonito, não. Vou pegar uma cor mais suave. Opa! Eu já usei o bisquê, já usei o bege, coral, crimson, de grey e tal. Nossa, tem bastante cor já, né? Vou usar um light pink aqui. Deve ficar melhor. Ficou melhor, bem melhor. Então, beleza. Então aqui eu já tenho, dá pra ver que tem um espaçamento, porque eu disse que é 25%. E se eu tirar esse cara aqui, então, como é que fica? Ele fica justificado ali com o tamanho do que está dentro. Lembra? Se eu não defino um tamanho para minha Flexbox, ele pega o tamanho do que está dentro dele, né? Dos filhos, né? Então, defini aqui um tamanho, tá? Eu poderia dizer que o tamanho é 33. Aí ele divide assim, né? Mas vou colocar aqui que o tamanho é 25. Depois vocês vão já entender o porquê, tá? Legal. Aí aqui na caixa 2 especificamente, eu vou já atribuir uma largura de 50%, que eu quero que ele seja maior, né? Tá vendo? Ele foi maior e ele já colou nos irmãos ali, né? E aí eu vou dizer que ele tem uma margem, mas aqui não aconteceria se eu tivesse mais tamanho, tá? Não, acontece porque tá 25, 25, 50. Meu Deus, nossa. Esquece, às vezes eu dou umas bugadas. Então 2 pixels aqui. Pronto, agora sim viu que legal, eu adicionei um pequeno espaçozinho aqui, né? Que o caixa 2 eu fiz ele um pouquinho maior e aí eu coloquei uma linha ali, né, para separar entre eles, né? Ele tem uma margem de 2 pixels, então ele vai ter esses 2 pixels de linha branca aí, né, para separar um do outro, tá? E eu não sei porque eu adicionei isso, mas vamos ver. No caixa 3 eu vou dar um margem de 0. Legal. Olha que legal, a gente criou aqui um negócio super responsivo com o grid, né? A gente criou uma view com grid. A gente tem um header, conteúdo, uma sidebar e umas caixinhas aqui no footer, né? Poderia ser, por exemplo, sei lá, formas de pagamento, seções do site, sei lá, caixa de contato, enfim, se vocês sejam criativos, dá pra gente fazer um monte de coisa. E outra coisa que dá pra gente fazer também é a gente pegar e mudar totalmente esse grid, né? Mudar o sentido do grid, a depender, por exemplo, tirar o sidebar daqui, né? Colocar o sidebar em outro lugar, caso seja mobile, né? Mas aqui eu acho que já está de bom tamanho, acho que vocês conseguem aí usar os media queries aí, né? Que vocês já aprenderam, né? Usando os tamanhos e mudando a view para conseguir mudar a disposição desses itens. Mas o importante entender aqui é como funciona a grid view, o grid layout, né, e como a gente consegue trabalhar com elas e como ela é interessante e mistura muito bem, casa muito bem aí com o uso do Flexbox. Beleza? Bom, então é isso que eu queria mostrar para vocês. Uma boa, um bom dia aí para vocês, né? Um grande abraço e até a próxima aula aí. Se cuidem, se hidratem. Até a próxima.